Este webinar foi organizado no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, cujo tema este ano é a Global Call for Climate Action, em português, uma chamada global para a ação climática. E por isso o Change decidiu organizar este webinar, onde iremos ouvir e discutir o que fazemos em termos de modelação, mitigação e adaptação às alterações climáticas. Acredito que a maior parte dos participantes já saiba, mas nunca é demais relembrar que o Change, Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, é um laboratório associado constituído por 3 centros de investigação, o CE3C, o SENSE e o MED. Vamos então passar à próxima e última apresentação desta sessão inicial. A nossa próxima oradora é Alice Nunes. A Alice é investigadora auxiliar no CE3C e no Change, é especialista em ecologia funcional, restauro de ecossistemas e ecologia de zonas secas, e sua investigação centra-se na resposta dos ecossistemas às alterações globais no espaço e no tempo. A apresentação que nos traz hoje é intitulada Promover a resiliência dos sistemas agroflorestais às alterações climáticas, garantindo as funções e os serviços de ecossistemas. Alice, a palavra é sua. Obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos. Então, eu venho falar, desculpem, os slides na sua maioria estão em inglês, venho falar aqui destes sistemas agroflorestais e em particular daqueles que existem em zonas secas, digamos, em termos mundiais. Pronto, estas zonas secas ou drylands estão distribuídas por todo o mundo. Temos aqui um mapa da sua ocupação. É claro que aqui a bacia do Mediterrâneo é na sua maioria ocupada por estas zonas secas, onde basicamente há muita evaporação e chove pouco para compensar essa evaporação, portanto, são áreas muito vulneráveis às alterações climáticas, quando aliadas a um uso insustentável do solo, como estamos a falar ainda agora. No caso português, estas áreas, portanto, classificadas como semiáridas e secas subúmidas, têm vindo a aumentar nas últimas décadas, e são ocupadas, uma boa parte é ocupada por montados de sobreira e de azinheira, os tais sistemas agroflorestais. Pronto, temos outras ocupações do solo, como ficou patente na apresentação anterior, mas relativamente aos montados, eles pronto, são muito importantes por diversas razões, entre as quais porque nos proporcionam não só aqueles serviços mais evidentes ou produtos mais evidentes, como a cortiça ou a produção de gado, mas também serviços de regulação climática, têm uma elevada biodiversidade, portanto são uns sistemas seminaturais que albergam uma biodiversidade extraordinariamente rica, e além disso têm também associado um património cultural, enfim, muito importante. Não obstante, temos vindo a assistir a uma menor regeneração natural de sobreira e de azinheira, maior mortalidade das árvores, depois as tentativas de reflorestação para combater esta tendência também muitas vezes não são bem sucedidas, e então é mais ou menos esta a linha de trabalho que eu venho falar aqui hoje. Portanto, nós para estudar estes sistemas e a sua resposta ao clima, mais concretamente, usamos gradientes espaciais. Portanto, estudamos desde sítios que são mais secos até sítios que são menos secos, no espaço, mas também olhamos para alguns destes sítios ao longo do tempo, que a variabilidade climática interanual é muito grande nestes sistemas, e por fim, portanto, além do espaço e do tempo, temos também experiências de simulação de seca para obter, no fundo, uma relação causa-efeito mais direta. Então, começando pelos estudos no espaço, por exemplo, no caso deste trabalho, selecionámos várias zonas ocupadas por montados de azinheira, tendo cuidado de homogeneizar as outras variáveis, estudámos a comunidade de plantas, sobretudo das pastagens, e o que verificámos foi que, portanto, em resposta à aridez, não encontrávamos um padrão monotónico muito fácil de prever em relação à diversidade taxonómica das espécies. Então, fomos olhar para as características funcionais das espécies, que temos aqui do lado esquerdo, por exemplo, a duração da floração, quando é que começa a floração, o peso das sementes, a profundidade da raiz, portanto, tudo características que estão associadas à adaptação das plantas à falta de água. E através de vários índices de diversidade funcional, nomeadamente aqui de um índice que alberga vários atributos funcionais das plantas, aí então obtivemos uma resposta um bocadinho mais predizível, mais monotónica, e portanto podemos fazer uma modelação e com isto nós conseguimos mapear as áreas onde a diversidade funcional está prestes a reduzir drasticamente de uma forma não linear. E nestas áreas nós podemos focar os nossos esforços, por exemplo, de reflorestação,
ou quaisquer esforços de restauro ou de adaptação para estas zonas mais vulneráveis. Falar em florestação, outro dos estudos que desenvolvemos, claro que isto é feito por uma vasta equipa, que eu não referi no início, mas que está, depois posso partilhar a apresentação. Estudámos várias florestações, porque têm vindo a ser feitas várias florestações nas últimas décadas, financiadas por diferentes fundos, mas na verdade a receita ao longo que se usa para fazer a florestação não tem vindo a evoluir e muitas vezes é mal sucedida. Portanto, o nosso objetivo aqui era estudar várias florestações, onde é que elas estão localizadas e perceber o que é que funciona e o que é que não funciona e como é que podemos melhorar o sucesso. Isto deu origem, enfim, a vários tipos de resultados. Por exemplo, há uns parâmetros como a regeneração natural ou a qualidade do solo que estão mais associados aos constrangimentos climáticos, como a aridez. Há outros parâmetros, como por exemplo a complexidade ou a produtividade até destas plantações, que estão associados à composição de espécies que usamos nas plantações. Por exemplo, se usamos só sobreiros e azinheiras ou se os misturamos com pinheiro manso. Enfim, os resultados depois estão disponíveis, neste caso, num e-book, mas, sobretudo, as lições foram que temos que adaptar o tipo de reflorestação que fazemos aos nossos objetivos e também ao contexto climático e não usar sempre a mesma receita em todo lado. Também já era de esperar. Outros estudos que fazemos estão relacionados com, por exemplo, a proveniência de bolotas, ou melhor, bolotas provenientes de diferentes climas, digamos, de sítios mais áridos e de sítios menos áridos, e num estudo aqui desenvolvido pelo João Serafim, concluímos que as bolotas de sítios mais áridos e muito expostos, de uma forma geral, germinavam melhor, e sobretudo as bolotas maiores, e isso pode ser usado, enfim, para produzir mais plantas de melhor qualidade, e também estudámos o sucesso das plântulas de sobreira e da azinheira em diferentes condições de clima, em sítios mais secos, mais áridos e também em diferentes posições, sítios virados a norte, virados a sul. E, portanto, basicamente aqui a conclusão é que há microclimas e há locais que são muito mais favoráveis ao sucesso da plantação e, portanto, se calhar é de investir nesses locais para plantar estas espécies, ou se queremos plantá-las em sítios que são menos amigáveis, menos favoráveis, então temos que apoiá-las através de diversas formas. Esta parte do planeamento dos sítios que são mais favoráveis ou menos favoráveis também beneficiou aqui de uns trabalhos pioneiros, por exemplo, da Adriana Príncipe, com portanto, estudos ao longo do tempo que permitiram perceber onde é que a regeneração é mais provável, mais rápida, mais bem-sucedida e onde essa regeneração natural, por isso simplesmente não acontece mesmo ao longo de vários anos, e isto também ajuda a guiar os esforços de florestação. Nos casos em que a probabilidade de sucesso é muito baixa, podemos decidir outro tipo de ocupação para essas áreas, ou então apostar em apoiar estas plantações de diversas formas, por exemplo, providenciando sombra, providenciando diferentes tipos de mulch, etc. Portanto, aqui é só para vos dar a ideia de vários testes realizados em diferentes contextos para avaliar da relação custo-benefício de cada uma destas estratégias. Como vos disse, também fazemos estudos ao longo do tempo, porque há aqui uma grande variabilidade interanual. Estas pastagens são sobretudo espécies anuais e, portanto, a comunidade que encontramos em termos da sua abundância varia muito do ano seco para um ano úmido, por exemplo. Aqui nós selecionámos algumas áreas, por exemplo, aqui apresento aqui uns resultados do trabalho da Melanie Cobel, do seu trabalho de doutoramento, onde, portanto, estudando os mesmos locais em anos secos, anos normais e anos mais úmidos, se percebe que há uma relação clara com a diversidade de espécies destas pastagens, portanto, que é maior em anos mais úmidos, e, portanto, a composição de espécies muda, e isso também é importante, e em relação à biomassa, muito importante do ponto de vista da produção de gado, não é? Também verificamos, claro, que há uma relação com o clima, mas também há uma relação com a diversidade de espécies. Ou seja, uma maior diversidade de espécies está geralmente relacionada com maior biomassa, e isso também é importante para a resiliência destas pastagens, não é? E para a produtividade das pastagens ao longo do tempo. Aqui, em relação aos tais atributos funcionais de que vos falei, portanto, aqui era mais para mostrar que uma das áreas de investigação que nos interessa particularmente é perceber, portanto, aqui no eixo do X temos a variação destes sítios onde chove pouco a longo prazo, digamos, mais secos, até sítios que são menos secos, e depois
como é que a diversidade funcional varia entre anos secos, representados por tons mais quentes, e anos úmidos, representados por tons mais frios. E percebemos que os sítios mais secos têm aqui uma grande variabilidade ao longo do tempo, mas também têm resiliência no sentido em que conseguem recuperar quando o ano é bom. Agora, se houver vários anos secos de seguida, será que esta recuperação se dá da mesma forma? Portanto, são estes mecanismos de resiliência em que estamos interessados e que estamos a explorar. Por fim, temos os tais estudos de causa e efeito. Aqui o que fazemos é implementar experiências de simulação de seca, seguindo um protocolo internacional, para depois podermos comparar os nossos resultados com os outros colegas do resto do mundo, simulando uma seca severa e uma seca moderada. Pronto, aqui tem um aspecto dos shelters, destes rain-out shelters, como na expressão em inglês. Monitorizamos depois se esta redução da seca é efetiva através de vários sensores. Aqui no trabalho do doutoramento da Inês Domingos, ela tem vindo a estudar ao longo do tempo. Há uma grande variabilidade interanual e, portanto, até agora os principais resultados prendem-se com diferença entre anos, mais secos ou mais úmidos, e as diferenças entre os tratamentos são ainda um pouco subtis, portanto, é por isso que precisamos aqui destes estudos de longo prazo e, na verdade, estas experiências estão instaladas em estações de LUTER, as tais estações de estudos ecológicos de longo prazo, que nos permitem ir avaliando ao longo do tempo. Estes estudos nas pastagens também temos vindo a fazê-los ao longo, portanto, não só no Alentejo, mas também no resto do país. Aqui é o trabalho da Maria Espírito Santo, onde identificou, olhando para a fenologia das pastagens, quando é que começam a ficar verdes, quando é que secam, que produtividade é que têm no seu pico, identificou aqui diferentes tipologias de pastagens. Isto é muito importante para a gestão e para a adaptação, para sabermos que as mesmas medidas não devem ser aplicadas em sítios que têm contextos climáticos diferentes, ao contrário do que muitas vezes acontece, e, portanto, temos que, a adaptação, no fundo, passa aqui por escolher as espécies também, que estão mais ou menos adaptadas aos diferentes cenários, e os traits, ou as características funcionais dessas espécies. Aqui, por exemplo, neste trabalho que fizemos com colegas internacionalmente, os aspectos da qualidade das pastagens em termos de forragem são avaliados através de algumas características foliares e, portanto, também é preciso ter em conta este aspecto das características funcionais para medir muitos serviços de ecossistema, por exemplo, neste caso, proporcionado pelas pastagens. Aqui, neste trabalho, por exemplo, estamos a falar não só do clima, do efeito da aridez, mas também do pastoreio, que é uma das ocupações mais intrinsecamente ligadas ao montado. E por falar nisso, também há várias medidas relacionadas com a gestão do pastoreio que são importantes para garantir a resiliência e para adaptar aos cenários de maior aridez, que passam por zonas de exclusão temporárias ou que duram mais ou menos tempo, com maiores áreas ou menos áreas. Também estudamos os sítios na paisagem onde essas zonas de exclusão trazem maior benefício. E, portanto, há aqui também uma gestão do pastoreio, uma gestão de precisão que é importante para garantir a resiliência destes sistemas. Fico-me por aqui, por motivos óbvios, mas teremos a oportunidade de conversar a mais detalhe se for do vosso interesse. Obrigada. Obrigada, Alice.